Agentes de mudança. Todos nós estudamos na escola o período da Revolução Industrial e por isso sabemos muito bem como era a vida nas cidades. As cidades encontravam-se superlotadas, aliás, tão superlotadas que as casas dos trabalhadores tinham apenas 17 metros quadrados. Eram cidades muito poluídas pela ação das máquinas a vapor das fábricas e as descrições da altura fazem-nos ver que era uma poluição que se sentia fisicamente, uma espécie de uma atmosfera pestilenta, espessa. Alguns autores falam mesmo de uma atmosfera amarelada, sulfurosa, que cobria todas as ruas. E era uma cidade onde graçavam também, claro está, as doenças infecciosas, sobretudo a cólera, o tifo, a febre amarela, que vinham dos bairros dos operários, mas que depois se espalhavam pela cidade, matando milhares de pessoas. E era uma cidade onde a clivagem entre os pobres, os muito pobres e os muito ricos, era muito clara, ao ponto dos muito pobres se verem forçados a pôr os filhos também a trabalhar. E eu sei que nos custa hoje a acreditar, mas no Reino Unido, no início do século XIX, havia 2 milhões de crianças a trabalhar nas fábricas. E quando estou a falar de 2 milhões de crianças, estou a falar também de crianças pequenas. Eram postas a trabalhar a partir dos 4 anos e trabalhavam 13 horas diárias. As crianças eram contratadas porque, em primeiro lugar, eram baratas. Elas pagavam-lhes entre 10% a 20% do que pagaria um adulto, mas eram também muito necessárias porque faziam um trabalho que os adultos não eram capazes de fazer. Isto porque as máquinas têxteis fiavam a grande velocidade e ficavam muitas vezes encravadas. E, portanto, eram chamadas as crianças porque elas tinham os dedos muito pequeninos e eram ideais para desencravar essas máquinas. Só que o que acontecia é que frequentemente as máquinas começavam a funcionar inesperadamente e depois causavam graves ferimentos às mãos e aos dedos das crianças, que muitas vezes ficavam mutiladas. E foi neste ambiente, foi neste Reino Unido que viveu Robert Owen, o agente de mudança de que quero hoje falar, e foi este Reino Unido que ele se propôs mudar. O Owen é uma figura particular, é um self-made man. Ele começou por trabalhar numa loja de tecidos, depois mudou-se para Manchester e dedicou-se ao fabrico de têxteis, mas a verdade é que ele é hoje, sobretudo, recordado pela sua filantropia e pelas suas ideias muito arrojadas para a época de reforma social. Mas esta foi uma aventura que para ele começou quando ele visitou pela primeira vez New Lanark, na Escócia. Estávamos no ano de 1798 e Owen foi a New Lanark a convite de Caroline Dale, com quem ele aliás acabaria por casar um ano mais tarde. E o pai de Caroline tinha adquirido, juntamente com Richard Arkwright, uns terrenos junto do rio Clyde, que ficava ali a 40 km mais ou menos a sudoeste de Glasgow. Quando Owen lá chegou, encontrou 4 fábricas em pleno funcionamento, a tirar partido, aliás, da energia hidroelétrica gerada pela única cascata do rio Clyde, e por isso é que aquele complexo fabril foi lá instalado. Mas Owen encontrou também muitas crianças a trabalhar. Aliás, dos 1150 operários, 800, imagine-se, eram crianças. Eram crianças que tinham sido recolhidas, na sua maior parte, de orfanatos de Edimburgo e de Glasgow. Ora, o que acontece é que com a chegada de Robert Owen e com a aquisição por parte de Robert Owen deste complexo fabril de New Lanark ao seu sogro, estas crianças veriam a sua vida completamente modificada. Embora não logo de início, porque a verdade é que numa fase inicial Owen mostrou-se até muito severo com os trabalhadores. Ele começou, a primeira medida que tomou foi aumentar o trabalho diário de 13 para 14 horas. Reforçou também muito a disciplina. Aliás, essa foi a grande preocupação dele, foi reforçar a disciplina, e estabeleceu também o princípio de que quem fosse apanhado bêbado 3 vezes seria de imediato despedido.
Mas depois, logo depois, ele pôs em prática as suas ideias de reforma social e propôs-se testar uma ideia que para a altura era verdadeiramente revolucionária, e foi esta ideia que ele divulgou junto dos políticos, dos membros da realeza, junto dos industriais de toda a Europa, esta ideia de que, e isto é que era mesmo revolucionário, era possível ter-se muito lucro oferecendo-se ainda assim boas condições de vida aos trabalhadores. E Owen começou assim uma verdadeira revolução. Em 1809, as crianças saíram dos dormitórios e instalaram-se nos espaços que tinham sido construídos para elas, exclusivamente para elas, e destinadas a infantário e escola. E pouco tempo depois, em 1813, Owen abriu uma loja com um conceito completamente pioneiro para a altura. Ele aí vendia produtos de boa qualidade, mas que eram vendidos a um preço mesmo um pouco apenas acima do preço do custo. Agora, é claro que as ideias revolucionárias de Owen, pelo menos de início, confundiram os operários, que chegaram mesmo a opor-se aos seus planos, isto porque simplesmente não conseguiam compreender o que é que ele se propunha fazer. E também é claro que este plano tão arrojado, tão radical de reforma social fez com que ele entrasse também em conflito com os seus sócios. E foi por essa razão que ele, em 1813, comprou a parte desses sócios e procurou novos parceiros. Ele procurou humanistas que apoiassem as suas ideias em favor dos direitos dos trabalhadores, que apoiassem as suas ideias de criação de leis que regulamentassem o trabalho infantil e da criação de um sistema educativo gratuito para as crianças. E nesse aspecto ele foi pioneiro. E o que Owen fez foi que realmente ele fez com que New Lanark se tornasse um espaço verdadeiramente heterotópico. Ele deu aos seus trabalhadores casas decentes e com saneamento. E talvez o que é mais importante ainda, encorajou-os e ofereceu-se a si próprio como um exemplo de hábitos de organização, como exemplo de hábitos de limpeza, de higiene e como exemplo de hábitos de frugalidade. E às mulheres e às crianças, isto também era muito avançado para a época, ele não lhes pedia que trabalhassem demasiado. Claro que eu estou a dizer isto, não trabalhavam demasiado porque estou a pensar nos padrões da época, porque na verdade ele pedia-lhes que trabalhassem 12 horas, que já era realmente muito, mas também é verdade que ele viria a reduzir essas 12 horas mais tarde para 8. Ele recusou-se também a contratar crianças com menos de 10 anos de idade. Como eu disse já antigamente, eram utilizadas crianças a partir dos 4. E apoiou desde sempre a tolerância religiosa, defendeu de forma fervorosa, aliás, a igualdade de género, mas foi sem dúvida no Instituto de Formação do Caráter que ele fundou que nós vamos encontrar o verdadeiro fôlego da sua visão. E, sobretudo, um princípio que vai mudar muito a perspectiva da época. O que ele vai dizer é que o caráter do ser humano é sempre formado por ele, mas pela sociedade. Ou seja, o ser humano é o produto do meio em que vive. E por isso é que, para o projeto de reforma social de Owen, a educação é tão importante. Por isso é que a nova escola racional que ele fundou é tão importante, e por isso é importante também a substituição do ensino livresco por um conjunto de saídas de campo. Portanto, a educação para Owen era, sem dúvida, a solução para a construção de uma sociedade melhor. E o resultado foi que New Lanark se afirmou como um lugar completamente diferente, radicalmente diferente, sem dúvida alguma, das cidades industriais de Manchester e de Londres. Em todas as descrições nós encontramos estas cidades envoltas numa neblina pegajosa, tão diferentes de New Lanark. Com a chegada de Robert Owen, New Lanark conheceu realmente a mais profunda das revoluções, que foi uma revolução na forma de se pensar a vida nas suas múltiplas dimensões, no que respeita ao trabalho, à educação, às relações sociais. E neste sentido ele foi sem dúvida um importantíssimo agente de mudança.
Fala-vos Fátima Vieira, do Porto, para o podcast Agentes de Mudança, pois o mundo só vai mesmo para onde nós o quisermos levar.